uma excelente noite a todos, uma vez mais. Sempre uma alegria a gente poder estar junto, a gente iniciar aí as nossas reflexões agradecendo ao convite da querida amiga Carla e a todos do Recanto, né, que abrem esse espaço aí para que a gente possa conversar um pouquinho acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho, que sempre nos acalenta um pouco o coração e nos alimenta a alma, né? Cumprimentar a todos que estão aí conosco, que estarão também mais adiante, assistindo depois a transmissão. O tema, então, como foi dito pelo Ítalo, é uma fala de Jesus, na passagem às vezes conhecida como no Getsemane, né? Ali os instantes finais da encarnação de Jesus, minutos ou horas antes de ele ser entregue, né, para a prisão. A gente tem aquela passagem que Jesus vai orar, né? E a gente não sabe qual foi a oração que Jesus fez, né? Os que acompanharam ele dormiram, né? João, Tiago e Pedro estavam ali, mas Jesus, como de costume, se afasta, né, um pouco, pedindo, no entanto, que os três se mantivessem vigilantes. E as únicas frases que a gente sabe, né, dessa oração Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso está registrado em Mateus, em Marcos, mas essa referência, né, do jeitinho que está aí no tema, é o versículo de Lucas. Marcos e Mateus vão escrever um pouquinho diferente, ligeiramente diferente, e Lucas escreve exatamente dessa maneira, né? Que seja feita, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a proposta de reflexão aqui hoje, acho que se pudesse dar aí, né, talvez o núcleo das nossas reflexões, vai ser em torno mesmo dessa incompreensão nossa sobre não só o que seja a vontade divina, mas o que significa rogar pela vontade divina, né? O que significa pedir para que seja feita a vontade divina e o quanto que isso confronta o nosso coração, apesar de a gente nem sempre refletir a respeito disso. Essa é uma passagem muito curiosa, a gente poderia percorrer aqui vários caminhos, essa fala de Jesus, né, se nós fôssemos completar aí todo o versículo, né, no versículo de Lucas, que é o 22, capítulo 22, versículo 42, Jesus está dizendo assim: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, ou essa taça, né, dependendo aí da tradução. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. O núcleo da nossa reflexão talvez vai ser pensar, refletir mesmo acerca do que seja desejar a vontade divina e o quanto isso pode nos confrontar. É, um ponto relevante é entender que pedir coisas pode ser muito, pode ser muito, como que a gente pode dizer? Pedir as coisas, né, sobretudo testemunhos, aqui nós falamos dos testemunhos, né, pode ser fonte até de nós nos envaidecermos, como a dizer que somos capazes, né, e a gente consegue, a gente dá conta, porque revela um pouquinho da nossa inconsciência ou da nossa imaturidade sobre o que seja a vontade divina. E porque veja, na oração dominical, né, na oração do Pai Nosso, nós dizemos isso: "Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus". E
Acontece que quando a vontade de Deus é feita, a gente confronta, né, revelando que a gente não entende o que é que está pedindo, né, o que é que nós estamos pedindo, o que é que nós estamos expressando ao dizer: "Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha". É como se a gente fosse pela empolgação do momento, né, achando bonito dizer, mas no viver, na vivência da vontade divina, que é boa, que é perfeita, a gente não consegue entender. Algumas coisas chamam a atenção nesse versículo, e que eu acho que é interessante a gente pontuar. Quando a gente faz estudos de um versículo, algumas coisas algumas coisas são, eh, destacadas. Por exemplo, o tempo verbal que é usado nas frases, a maneira como os verbos são apresentados, né, e eventualmente, ali substantivos, né, o quais são os substantivos, como esses substantivos aparecem em outras passagens, a gente faz muito isso, porque de fato isso é muito relevante, né. Então, não é o caso aqui, não é o caso pelo menos da nossa reflexão de hoje, mas a gente poderia, por exemplo, pegar a palavra cálice e ver onde é que essa palavra aparece outras vezes, em que sentido ela aparece. Por quê? Porque a Bíblia, embora seja escrita por diversos autores, né, um conjunto de livros escrito por diversos autores, esses livros estão altamente conectados uns com os outros. Então a Bíblia é um livro que, apesar de, pelo menos na aparência, a fonte da escrita ser distinta de acordo com os livros, né, nós vamos ter ali livros de Moisés, livros dos profetas, vamos ter os evangelistas, as cartas, enfim, uma gama imensa de autores, apesar disso, né, os livros são altamente conectados. Então, você pegar a referência de uma palavra em outros livros da Bíblia, não é uma má ideia, pelo contrário, é uma excelente ideia para que a gente possa começar a captar o que que é um sim, o que que isso pode estar simbolizando, né? Qual o significado ali. Nós não vamos fazer isso hoje, mas fica aí uma recomendação para quem quiser. Mas então é isso, o verbo que foi usado, a maneira como esse verbo está apresentado, o tempo verbal que esse verbo está, né, os substantivos, eventualmente ali, um ou outro pode chamar a atenção. E aqui, eh, e tem uma outra coisa interessante de se notar, é as falas de Jesus, né, quando é Jesus que está dizendo, quando é uma fala transcrita, vamos dizer assim, do mestre, que é o nosso caso. Porque aí, o peso é maior ainda, né. O peso é muito maior, é muito mais significativo essa fala. E aqui nós podemos lembrar que Jesus não disse nada, não viveu nada para ele. Isso, acho que essa não é uma ideia difícil de entender nem de aceitar. Jesus não encarnou para resolver problema nenhum dele. Ele já resolveu tudo, da parte dele já está tudo resolvido, né. Ele já é um espírito puro, mais do que isso, né, ele, como Lacordaire vai dizer na Revista Espírita, tem uma escala de espíritos puros, o topo dessa escala são os cristos, então Jesus já está, assim, do lado dele está tudo resolvido, né. Ele encarnou, agiu, exemplificou, ensinou, inspirou, orientou, tudo por nossa causa. Então é razoável a gente pensar que quando Jesus refere-se a ele mesmo, não é porque é um conflito dele, mas talvez porque nós, nessa situação que ele está vivendo, poderíamos viver conflitos semelhantes. E é um colocar-se no lugar do outro de maneira tão integral que ele fala como se fosse dele, mas não é. Não é porque não faz sentido ser. Jesus Não faz sentido que Jesus tenha experimentado qualquer
das inseguranças humanas, porque um espírito que já tem bilhões de anos como Cristo, né, ele não é bilhões de anos como espírito puro apenas, é bilhões de anos como Cristo. Esse espírito não faz sentido que ele tenha ficado inseguro na encarnação. Espíritos muito inferiores a ele vieram à Terra e passaram bem, sem inseguranças grandes, né? Então é razoável a gente pensar que Jesus não ficou inseguro. Jesus, hora nenhuma, falou coisas sobre ele, né? Por mais que às vezes as falas dele estejam na primeira pessoa. Então, aqui é um caso, né? É muito razoável a gente pensar que pelo nível evolutivo de Jesus, ele já venceu todas as inseguranças humanas. E, bom, a partir disso, a gente começa a notar o ensino de Jesus altamente voltado para nós que estamos lendo. E isso é muito significativo. Então, nós vamos ler aqui os versículos 41 e 42, o 42 que é o nosso tema da noite, né? Mas nós vamos voltar no 41 só para ter uma sequência lógica, que está dito assim por Lucas. Ele, Jesus, separou-se deles, dos discípulos, né, João, Tiago e Pedro. Ele separou-se deles, cerca de um arremesso de pedra, e tendo posto no chão os joelhos, orava, dizendo. O dizendo é muito significativo nesse momento, porque é um dizer no gerúndio. O dizer no gerúndio significa uma ação que começou e ainda está em curso. Ela ainda não acabou. Por que que isso é significativo? Porque é algo que ecoa e continua ecoando. Não é algo que parou no tempo. Não é uma coisa que ficou para trás. Nem uma promessa. Não, é uma coisa que está ecoando, dizendo o que vai vir a seguir é a orientação de Jesus que não pode cessar, não pode, que não vai ter fim, né? É um dizendo, é uma coisa que vai se prolongar por um determinado tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas vai por um determinado tempo. E é a fala do nosso tema. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. É um convite a incessantemente dizer isso e repetir isso, porque a gente pode se perder num certo espetáculo que é feito pela vaidade, de que a gente é mais forte do que é, e a gente diz que quer a vontade divina sem realmente suportá-la. Então é um dizendo, é incessantemente repetir para si mesmo que seja feita a vontade de Deus e não a minha. E isso é importante, porque a vontade de Deus sempre será feita. Acho que esse é o ponto principal aqui. A vontade de Deus sempre será feita. Não existe maneira de uma criatura sobrepor a vontade dela à de Deus. Para que a vontade da criatura ocorra, antes houve ou a vontade ou a permissão divina, né? Algumas coisas que a gente faz não é da vontade de Deus, mas sempre é da permissão dele. E, particularmente, acredito que isso é muito importante para que a gente tenha noção de que as coisas que a gente faz, elas não fogem nunca, nunca do controle divino. Então, quando alguém diz assim, que seja feita a vontade de Deus e não a minha, e depois é confrontado pela vontade de Deus, na verdade existe uma lição aqui a ser aprendida. É o quanto aquela pessoa realmente é capaz de abrir mão da própria vontade para aceitar os acontecimentos. E aqui é onde começa uma briga muito ferrenha entre a criatura e o Criador.
Porque a criatura até roga isso na oração: "Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus", ou como Jesus expressamente aqui apontou: "Que seja feita a tua vontade, Pai, mas não a minha". E isso de fato vai acontecer. Sempre, a vontade de Deus vai sempre acontecer. A questão é, a gente diz isso esperando que na verdade aconteça a nossa, ou a gente diz isso para realmente se preparar para a vontade divina? E por isso mencionávamos uma questão da vaidade ali, uma questão da vaidade ou até do interesse pessoal, né, se fôssemos colocar, do interesse pessoal que na verdade está tentando apenas, eh, lustrar o próprio ego, né, para dizer que é capaz de expressar que seja feita a vontade de Deus, mas não a própria, é capaz de dizer isso como se o importante fosse dizer, como se o importante fosse dizer. Não, o importante é sentir. E aqui é muito desafiador, porque dizer que seja feita a vontade de Deus, mas não a minha, isso é fácil, isso é fácil. O grande desafio é perceber que sempre a vontade de Deus é feita. E isso é desafiador em muitos sentidos. Quer no sentido em que é feita a vontade da, vamos dizer assim, quer no sentido em que a vontade da criatura se assemelha à vontade de Deus. Isso é desafiador, por quê? Porque a criatura se acha mais forte do que é. Quando ocorre segundo a nossa vontade, hum, e só acontece assim porque a nossa vontade foi semelhante à de Deus. Quando isso acontece, não raro, não raro, a gente vê muitas pessoas falando assim: "Tá vendo? Quando eu falo, acontece. Quando eu quero, eu consigo". Então é desafiador quando, por mais que eu diga: "Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha", e aí acontece segundo o que eu queria, é desafiador, porque muitas vezes eu olho para mim e falo assim: "Tá vendo como que eu sou bom? Como que eu sou capaz?". E se esse é o pensamento quando as coisas dão certo, existe o análogo quando as coisas dão errado, que é a culpa doentia da criatura que se acha tão dona da situação que o fato de ter dado errado é única e exclusivamente responsabilidade dela. E aí cai na culpa e não sai nunca mais. Esse é o lado sombrio, vamos dizer assim, é o lado infeliz, não que o outro seja feliz, né, mas é o lado mais sombrio de quem se acha demais quando as coisas acontecem segundo o que queria. E existe também um outro lado mais difícil também, que é daquela criatura que, quando não acontece segundo o seu querer, rompe com Deus, rompe com Deus. Então, a fala de Jesus aqui, ela é substancialmente um reconhecimento que nunca poderá ser apagado da nossa mente, sob pena de ou nos envaidecermos, ou nos martirizarmos, ou romper a nossa relação com o Criador. Porque os 3 casos são difíceis, os 3 casos são problemáticos. Quando dá certo, a pessoa acha que ela é a responsável por ter dado certo. Ela é corresponsável, mas jamais a responsável, né. Quando dá errado, também se acha responsável, mas não é, não é totalmente, né. Não a ponto de se culpar e ficar preso na culpa.
e existe o caso da pessoa que rompe a relação com o Criador. Para esses 3 é preciso raciocinar que em tudo acontece o que Deus permite. E poderíamos aí fazer um salto, né, e com algumas cautelas dizer: acontece sempre o que Deus quer. Algumas cautelas por causa daquilo que dizíamos, né. A criatura pode querer algo que talvez Deus não quer, mas permite. E porque permitiu, acontece. Porque se ele não permitir, mesmo a criatura querendo muito, não acontece. E acho que essa é uma chavinha importante. Por isso que o verbo está no gerúndio aqui, né? Dizendo. Por quê? Porque a gente esquece. E é preciso dizer de novo. É preciso lembrar. É preciso ecoar eternamente isso para nós. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, vamos dizer assim, quando as coisas dão certo, e há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que sempre me recordo dela, que ela é muito significativa, se não me falha a memória, está ali no item Desigualdade das Riquezas, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito vai chamar a atenção para um ponto muito significativo, que é a pessoa que está numa posição social mais elevada, que está com mais recursos financeiros, está uma vida mais confortável, ela olha para outra pessoa que não tem tantos recursos e diz assim: você está nessa situação porque não trabalhou como eu trabalhei. Você só está na miséria porque não trabalhou como eu trabalhei. Ou seja, você é preguiçoso. É mais ou menos essa a conclusão que muitas pessoas tiram. É porque ela não se esforçou como eu me esforcei, é porque ela não buscou como eu busquei, é porque ela não se dedicou como eu me dediquei. E aí o espírito vai chamar atenção para um ponto que é a pessoa que diz assim desconhece ou não se lembra que para chegar onde ela chegou, ela precisou fazer tudo o que ela fez acrescido da permissão ou vontade divina. Então, quando dá certo, não é apenas porque eu quis, porque eu fiz, porque eu busquei, porque eu me dediquei. É porque eu quis, porque eu fiz, porque eu me dediquei e Deus quis também. Deus permitiu. Isso não, isso não pode sair da nossa cabeça. Nunca. Por que não? Porque a gente não pode correr o risco de se sentir donos da história, que nós não somos. E nós também não podemos perder a noção das nossas próprias forças. Quem se acha responsável por todas as vitórias que teve, se acha mais forte do que é. E aí vem a vida dando uma situação que aquela pessoa não vai suportar. Aí, quando acontece a situação que a gente não suporta, a gente cai no outro extremo, que é o da culpa, achando que a gente fracassou, que a gente não vale nada, porque a gente errou ali. Mas o raciocínio deveria ser o mesmo. Deu certo ou deu errado, porque eu fiz de uma determinada maneira, ou deixei de fazer de determinada maneira, e Deus assim o quis, ou Deus assim o permitiu, para que a nossa relação com Deus vá se tornando uma relação mais madura, em que a gente percebe a presença do Criador na nossa vida, para que a gente perceba que Deus está agindo o tempo inteiro e que se ele não agisse, o que aconteceu não aconteceria. Quer isso seja a favor do nosso interesse, quer isso seja contrário ao nosso interesse. Por isso a fala de Jesus é dizendo, e dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou, enfim, né? É, isso é desafiador. Isso é desafiador porque no decorrer da vida, a gente vai achando que as coisas estão sempre na nossa mão. E de fato,
existe uma parte que está, e que se essa parte não for bem executada, pode dar-se que as coisas não ocorram como deveriam acontecer. Mas, para além disso, acho que caberia uma reflexão aqui, que é por que Deus não impediu que tal acontecimento se desse? Porque ele tinha meios, né, para isso. Ele tinha meios. E, e se ele não fez, é porque tem lição aí também. E cabe nos aproveitar. A gente fica muito preso no acontecimento passado, quer seja ele bom ou ruim. A gente fica preso nos dois. No ruim a gente se culpa, ou a gente briga com Deus, e no bom a gente se vangloria, né? Mas em todos os acontecimentos tem lições. E o fato da gente se desconectar disso é que às vezes a gente perde tantas oportunidades de aprendizado. A gente fica muito preso, né? E aí não percebe que a vida é um movimento incessante. Jesus, hora nenhuma, apontou o passado dos discípulos. Isso é muito significativo. Hora nenhuma ele ele trouxe o passado para prender alguém, né? Não, ele está sempre olhando para frente. Pedro negou hoje, amanhã Jesus acolheu ele e direcionou ele. Judas suicidou-se e Jesus, assim que pôde, foi lá. Como diz Maria Dolores, né? Foi lá. Então, essa é uma lição preciosa. A gente, a gente vive muito de passado, mas a vontade de Deus está sempre apontando para o futuro. Todos os acontecimentos são lições que só serão aproveitadas se a gente olhar para frente. Se a gente prestar atenção no que aconteceu, aprender com o que aconteceu e olhar para frente, né? E então isso é a compreensão do que é a vontade divina. Pelo menos que eu consigo pensar por agora. É entender que todos os acontecimentos da vida, sem exceção, ou são da vontade divina ou da permissão de Deus. Não tem escapatória. E só acontece aquilo que, de alguma maneira, pode trazer uma boa lição para quem vive aquela situação. E como a gente vive muito de passado, seja para vangloriar-se, seja para culpar-se, seja para revoltar-se, é que a gente tem tanta dificuldade de caminhar adiante. Então, a gente fica preso num acontecimento doloroso e a gente tem que viver mesmo essa dor. A dor, ela ecoa um pouquinho, só que para algumas pessoas ela ecoa demais. Não precisava disso. De maneira então que o convite que nós queríamos transmitir aqui, pelo menos algo que faz sentido ao nosso coração, é o de olhar para frente. O que é que Deus tem para nos ensinar? E agir de acordo, né? Agir de acordo. Caminhar de acordo com essa noção, com essa percepção. Então, para a gente encerrar, gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel, que acho que
chama aí a atenção para muitos desses pontos que a gente trouxe, é que na verdade não é exatamente comentando esse versículo de Lucas. Emmanuel comenta esse versículo no Palavra de Vida Eterna, mas é comentando um outro, que está em João. Em João 4:34, Jesus diz assim: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E o Emmanuel vai comentar isso no Vinho de Luz, numa mensagem chamada Afirmação e Ação. E olha o que o benfeitor escreveu. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Tá? Isso é, por que isso aqui que o Emmanuel está comentando? Por causa de uma certa inconsciência que muitos de nós temos do que é a vontade divina, porque a pessoa diz que vive a vontade divina pela, pela vanglória, né, que isso traz. Mas na hora do viver mesmo, a coisa não é tão simples, né? Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. E aqui o Emmanuel dá um susto, né? Para que a gente consiga compreender que desígnio de Deus é movimento. Quem está estacionado, quem acha que é, quem acha que executa o que precisa executar preso no tempo, ainda não entendeu que a vontade divina é um dinamismo impressionante. E, portanto, é, nos compete lidar com as situações sem ficar apontando o dedo, sem ficar nem para si mesmo, nem para os outros, né? Nem quando dá certo, nem quando dá errado. Porque é preciso se atentar ao próximo passo, sempre. O que chama a atenção dessa mensagem de Emmanuel é que Deus sempre quer o melhor de nós, ou melhor para nós, né? Mas para que isso se dê, é preciso que a gente entenda que ele nunca vai estar preso no tempo. Deus está sempre em movimento, sempre adiante, sempre para frente, a fim de que nós
Não percamos as lições por conta de vaidade ferida. Isso acho que é um pouco da compreensão que a gente pode transmitir nesse momento acerca do que é pedir a vontade de Deus e não a nossa. É o anseio de quem deseja compreender que não há nenhum acontecimento na terra que não seja a vontade de Deus, mas mais do que isso, não há nenhum acontecimento na terra que não esteja nos chamando para caminhar adiante. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença, a participação aí nos comentários. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre. Aqui no nosso chat a gente tem alguns comentários que a gente vai trazer aqui para a gente agregar ao nosso estudo. Primeiro da nossa querida Francisca, está toda semana aqui com a gente. Beijo, Francisca. E a Francisca coloca assim: fazer a tua vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem murmurar aos vossos decretos divinos. Eu acho que esse sem murmurar é o mais difícil, né, amigo? Eu acho que aqui acho que tá tudo beleza aí, não discordo em nenhum ponto. Acho que é por aí mesmo, e concordo que o sem murmurar é o grande desafio. E por que ele é desafiador, o sem murmurar? Porque não é Deus atropelando a nossa vontade. O sem murmurar não significa que a gente tem que ter a nossa vontade atropelada pela vontade divina e a gente tem que ficar quieto, como se a gente fosse uma estátua, né? Não mexe, não sente nada. Não. O sem murmurar é porque a gente faz um esforço de compreender que a vontade divina é melhor do que a nossa. E, portanto, a gente faz um esforço de não de silenciar a nossa vontade, mas de aproximar a nossa da dele. Então, o sem murmurar, por que os Espíritos falam isso, né? É porque a gente não discute com Deus. A gente quer punir Deus porque ele fez a vontade dele. A gente quer acabar com ele porque ele seguiu a vontade dele, não a nossa. Então, sem murmurar não significa que a gente não pode sentir. Não, a gente pode, eu acho que é super legítimo a gente sentir o desgosto, sabe? Nossa, não gostei desse acontecimento. A questão não é essa. A questão é qual é o próximo passo. Então, o desgosto é natural, todo mundo vai sentir. Então, aconteceu uma coisa que você não queria que acontecesse, você vai ter o desgosto, isso acho que é esperado. Mas o próximo passo, qual que é o próximo passo? Para muitos é a revolta, para muitos é o choro, mas o sem murmurar entra aí, que é, não gostei do que aconteceu, mas vamos tentar compreender o que é que Deus quer, né? E aí esse é o grande esforço, acho que esse é o desafio dos próximos milênios, assim, para nós, que é aproximar a nossa vontade da vontade de Deus, de tal maneira que a gente reconheça de verdade. Sabe quando você é convencido? Quando você está errado, a pessoa vai te ensina e você fala, não, entendi, realmente você está certo, eu estou errado. Acho que é isso. É por aí. Não é assim, você está discutindo com a pessoa, aí ela tá te mostrando, tá te ensinando as coisas e você prefere o seu ponto de vista, mas você se cala. Não é assim. É a gente realmente abrir o coração para ser convencido por Deus, né? Olha, o caminho realmente melhor é esse. E aí você compreende e aí a sua vontade caminha junto com a vontade divina, né? Por isso que o sem murmurar não é atropelando, não é nos atropelando. É a gente aceitando o convite para caminhar junto. Fiquei pensando aqui que esse convite para que esse convite não, esse processo, né, no qual a nossa vontade vai sendo qualificada, né, tem um pouquinho a ver com o que Emmanuel fala na mensagem que ele comenta no Palavras de Vida Eterna mesmo, esse trecho,
que foi a nossa mensagem de abertura. Na mensagem de abertura, ele fala de que a nossa vontade ainda está muito aliada ao impulso. A nossa vontade ainda é muito impulsiva, né? E eu acho que o trabalho é exatamente esse, qualificando a nossa vontade para trazer ela alinhada mais com a vontade de Deus, mas no sentido de da gente ter uma consciência maior do que é o melhor sem impulsividade, né? Bom, vamos lá agora para o comentário da Lu, nossa querida amiguinha Lu. Seria mais simples se a gente realmente conseguisse todos os dias só pensar nos planos de Deus para nós. E aí, amigo, dá para fazer isso? Seria mais simples, né? Seria. Mas é isso, né? Acho que é um pouquinho do que a gente estava comentando antes. Deus não quer máquina que executa. Deus quer filho que sente. Então tem uma grande diferença. Não na ação, né? A ação é a mesma. A ação de uma máquina que faz e a ação de uma pessoa que executa é a mesma coisa. Mas o proceder, o como fazer, isso é diferente, né? Então a gente está aqui mais para educar o nosso modo de proceder do que simplesmente a ação, né? Por isso a fala de Alcione lá no Renúncia é muito significativa, né? Alcione diz assim: um preceptor do mundo nos ensinará a ler, o mestre, porém, nos ensina a proceder. Quando ela vai dizer que não basta ler, né, o Evangelho, não basta ter conhecimento, né? Aquela passagem famosa mesmo, né? O conhecer, meditar, sentir e viver. Ali naquela passagem ela diz assim: um preceptor, um professor do mundo nos ensinará a ler, o mestre, porém, nos ensina a proceder. É um processo ali, né? Todo um processo que é vivido. E isso é a educação do espírito. Então, seria mais simples? Seria, mas essa é a meta, né? Esse é o objetivo. E a gente está Mas, caminhando para isso. desculpa. Mas eu fico pensando assim que eu acho que é um pouquinho como você falou, né? É saber que tudo é a vontade de Deus. Porque se eu respondendo aqui a Lu, né? Pensando aqui nessa colocação da Lu, eu, Ítalo, penso que eu ficaria maluco se eu ficasse tentando adivinhar ou pensar em quais seriam os planos de Deus para mim, né? É a gente ter realmente a dimensão de que tudo acontece para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e que tudo está dentro da vontade dele. Porque tentar entender esses planos seria loucura. É por isso que, mais uma vez, né, eu gosto muito daquele soneto da Alta de Souza que chama Mensagem Fraterna, que é: ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. O que a poetisa está chamando a gente para o coração? Porque os planos de Deus não vão caber na nossa cabeça. Eles precisam ser transmitidos no nosso coração. Por quê? Né? Isso aí, só comentar rapidinho. O sentimento é uma inteligência. A gente só não percebeu ainda. É uma inteligência tão elevada que não cabe na nossa cabeça. A gente fala assim: eu estou sentindo tal coisa, eu não sei porquê, mas estou sentindo assim. E aí você segue um caminho que é o que você está sentindo. Então, é porque assim, ó, se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos e a Gênese, instinto, o que é o instinto? É o pensamento de Deus na criatura rudimentar. Então, instinto. Quando vem a inteligência, não é que o instinto some, é que a inteligência começa a dominar o instinto está ali. Só que a inteligência se acha tão dona, né, da situação que ofusca o instinto. Aí o nosso trabalho agora não é calar a inteligência e deixar o instinto falar, não. É conciliar, né, a nossa inteligência com o instinto que vai nascendo e fortalecendo. Os espíritos falam que o instinto nunca deixa de existir. Por quê? Porque a vontade de Deus em nós nunca deixa de existir. O pensamento de Deus em nós nunca deixa de existir. Só que a gente sobrepõe a nossa diminuta inteligência naquilo que Deus está falando. Aí a Alta de Souza chama atenção para o coração. Porque é o momento em que a gente busca silenciar
esse tumulto interior para poder sentir. E aí, no que está sentindo, consegue, né, direcionar. A vontade de Deus vai estar expressa no coração. Agora, isso é muito difícil de fazer. Por quê? Porque o coração é impuro e a mente é inquieta. Aí é o processo de evolução. O que é o processo de evolução? Esclarecimento da razão e purificação do sentimento. Para que lá na frente, instinto e inteligência possam conviver de maneira equilibrada e a gente possa, então, aproximar a nossa vontade de Deus. É simples de falar e profundamente complicado de fazer, mas o processo seria esse. Não é adivinhar a vontade de Deus, é porque isso vai ficar tão natural, né? Vai ficar tão natural que Jesus, tanto é que Jesus falou o que falou, né? No versículo que a gente leu aqui do Evangelho de João. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. De tão instintivo, de tão parte dele que é fazer a vontade de Deus, ele nem consegue fazer diferente. Então isso é bom. É o trabalho aí dos milênios, né? Muito bom. Comentário da Rô, nossa queridíssima Rô também. Por mais que aprendamos as lições, quando queremos, precisamos de algo, nem sempre entregamos a Deus mesmo. Pedimos e clamamos mais a nossa vontade. Precisamos maturidade e confiança no Pai. Essa entrega que ela fala é uma palavra-chave aí, né? Às vezes a gente sabe, a gente estudou junto hoje, então todo mundo vai sair daqui sabendo de tudo isso, sabendo da vontade de Deus, sabendo que ela é melhor do que a nossa, sabendo que ela vai nos encaminhar para essa evolução do sentimento, do pensamento, mas a gente precisa fazer o trabalho, né, que é essa entrega, né? Se Sim. entregar para a vontade do Pai. E por que isso assim, pelo menos, não é o porquê, né, mas é um dos porquês disso ser tão complicado, que é porque a gente tem uma profunda necessidade de enxergar o futuro, né? E viver na vontade de Deus é meio que viver no escuro. Por isso tem aquele poeminha do Khalil Gibran, da fé, né? A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta nem abraça. Fica no escuro. Mas é no escuro. É difícil pra gente. Então, é por isso que a gente pede e clama mais a nossa vontade. Por quê? Porque se seguir a minha vontade, já segue um caminho aí que eu tô mais ou menos imaginando, né? Agora, se eu viver uma vontade que não é a minha, eu tô no escuro. E aí eu não sei, né? Eu perco um pouquinho da referência. E isso para nós é muito delicado, mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo até Certeza. porque a vida, ela sempre, sempre vai nos pôr em situações nas quais a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer a seguir. Então, esse é o desafio aí para a gente ir trabalhando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação, sobretudo a nossa compreensão, né, de como que a vida funciona e o que Deus quer de nós. Isso. E a gente encerra com o pensamento da nossa querida Ju, dizendo: a vontade do Pai é a sabedoria suprema em nossas vidas. Reconhecer isso é exercer em nós o aprendizado necessário. Então, Sim, querido Gustavo, para a gente poder encerrar essa noite maravilhosa, eu vou pedir agora para você fazer a nossa prece. combinado. Vamos lá. Então, nesse instante, saibamos acerenar as nossas mentes, o nosso coração, rogando a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, nos conduzam de maneira a nos permitir experimentar a vontade perfeita e soberana do nosso Pai. Que Jesus e os bons espíritos nos fortaleçam o coração, nos inspirem os pensamentos
para que consigamos extrair de todas as situações, pessoas, relacionamentos, saibamos extrair disso tudo a vontade de Deus, as lições do nosso Pai para nós mesmos, mas, sobretudo, que os bondosos amigos do alto possam nos fortalecer o bom ânimo nos desafios e nas vitórias a que todos seremos conduzidos. Que assim seja.